Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos já findando no descerrar das cortinas, entrando já para a lição de número 9 desse quarto trimestre do ano de 2021, onde estamos aprendendo a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E nesta lição de hoje, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, lição de número 9. E o texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A base da nossa lição, desse tema, é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na verdade, esta lição, ela segue, ela dá continuidade à lição anterior, foi bem colocado, que nós aprendemos sobre o discipulado. E agora, o cuidado de Paulo para com os vocacionados. E na próxima lição, o amor de Paulo pela igreja. Então nós vemos assim que didaticamente, está bem colocado nas nossas lições, elas têm uma sequência lógica bem estruturada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por conta disso, Aqui, nesta lição, nós vamos ver dois pontos. Primeiramente, quando Paulo começa o seu ministério, o foco, o ponto central foi Antioquia da Síria. Lá no capítulo 13 de Atos, em Antioquia, Paulo foi comissionado juntamente com Barnabé e dali partiram para a primeira, para a segunda viagem missionária, e depois Paulo empreende ainda uma terceira viagem missionária. E hoje, o ponto daqui que nós estaremos focados, segundo o nosso comentarista, no tópico primeiro, vai apontar Éfeso como ponto de aprendizado dos vocacionados. E no tópico 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E por fim, Paulo apela aos líderes. Nós vemos que aqui em Éfeso foi onde Paulo ele focou o seu centro de ensinamento, de preparo aos vocacionados. Ele fica ali por um bom tempo, ganhando almas para Cristo, e torna-se ali um centro onde ele prepara os discípulos, os chamados, os vocacionados, e os envia para as igrejas onde ele já havia plantado antes. E aqui, Paulo, no primeiro ponto de partida, Antioquia, e agora para o ensinamento, nós vemos que o ponto de partida tornou-se Éfeso, o ponto de aprendizado do apóstolo Paulo, porque em Éfeso ele não apenas pregava, mas ele também ensinava a doutrina do cristianismo. Ali ele preparava as pessoas e encaminhava os seus discípulos, para darem seguimento à obra que ele já havia iniciado, plantado igrejas. Agora precisa de homens, pessoas para cuidar desse trabalho. E nós vemos que esse cuidado de Paulo para com a igreja, ele teve no seu ministério, logo após, ele faz aqui a primeira, segunda, terceira viagem missionária, e neste regresso ele passa em Mileto, e lá em Mileto ele faz ali a sua despedida antes de ir para Jerusalém e lá ele ser preso. E lá de Mileto ele convoca os anciãos que estavam em Éfeso para que fossem até ele. E ali Paulo então ele dá esse sermão aos anciãos de Éfeso, que foi uma palavra profética que ela está viva e alcança inclusive os nossos dias. A palavra de Paulo dita lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ainda hoje ela repercute, até porque não foram palavras de homem, mas palavra de Deus, uma profecia que Paulo ele entrega
concernente à igreja e o que viria depois dele, dizendo que após a sua partida viria lobos ferozes, lobos que não pouparia, que não perdoaria o rebanho, mas usurparia, pegaria da lã, pegaria ali da carne das ovelhas, destruiria as ovelhas, buscando o seu interesse próprio. E por fim, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver o legado doutrinário de Paulo para com os novos líderes. Nós podemos, de uma forma didática, trazer aqui o que Paulo, na verdade, ele deixou, esse legado doutrinário de Paulo. Nós vemos aqui, fazendo aqui pelas suas epístolas, ele escreve a carta aos Romanos. Quando Paulo escreve à igreja que estava em Roma, ele ainda não conhecia Roma. E, como já dissemos em outras ocasiões, Febe foi a portadora desta carta que levou a igreja que estava em Roma. Mas quando Paulo escreve, porque aqui no tópico 2 nós vamos ver o combate de Paulo, a correção de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Mas aqui nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve à igreja que estava em Roma, havia 2 problemas na igreja de Roma. 2 problemas. Primeiramente, os judaizantes, os judeus que haviam se convertido a Cristo e preservavam a cultura e observavam a cultura, e os costumes judaicos. Os gentios que também creram em Cristo não abandonavam a sua prática mundana de viver. E Paulo, então, quando escreve à igreja em Roma, ele aborda os 2 pontos. A libertinagem, não liberalidade, mas a libertinagem gentílica e e o posicionamento radical dos judeus, que queriam que os gentios observassem a lei mosaica. E Paulo, então, ele corrige os gentios, ele corrige os judeus e mostra que nós somos salvos pela fé. E ele traz esse ensinamento na carta aos Romanos. Quando ele escreve à igreja que estava em Corinto, ele recebe uma notícia que a igreja estava tendo problemas de grupos. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefas, outro dizia eu sou de Apolo e outro dizia eu sou de Cristo. Havia pelo menos 4 grupos e Paulo então enfoca dizendo que eles não eram espirituais, mas carnais. Apesar de ter na igreja todos os dons espirituais, eles se comportavam como carnais, principalmente na ceia do Senhor. E Paulo, então, ele corrige o pecado, que havia pecado de incesto ali na igreja de Corinto. Ele fala, tira do meio de vós esse iníquo. Ele manda tirar. E depois ele traz o ensinamento a respeito da família, ele traz um ensinamento forte acerca do casamento, ele traz o ensinamento a respeito do culto da Santa Ceia, como deveria servir a ceia. Ele traz ainda em Coríntios, ele traz aquele ensinamento a respeito dos dons espirituais, mostrando a qualidade, o uso dos dons, como deve ser usados os dons espirituais. A doutrina da ressurreição ensina sobre a ressurreição, que o capítulo 15 de 1 Coríntios é tido como o grande capítulo da ressurreição. E este foi o legado doutrinário que Paulo ele deixa à igreja de Corinto e também deixou a nós. Na segunda carta aos Coríntios, ele escreve então, mostrando ali o arrependimento daquele que fora disciplinado, quando tomou conhecimento da disciplina, que se arrepende. Ele manda então a igreja com amor receber de volta aquele que havia sido excluído, da membresia da igreja. E ele deixa também, ele defende ali, mostra o seu sofrimento como apóstolo. E mostra ainda que ele não despojou, que não usou do bem material da igreja de Corinto, mas outras igrejas o apoiaram para que ele levasse o evangelho até Corinto. Agora, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele já está na prisão, é tida como uma das cartas da prisão. E quando ele escreve a Éfeso, ele traz ali um ensinamento bastante
um aconselhamento profundo acerca de família, acerca de igreja, acerca de relacionamento entre o homem e Deus, a importância da oração, a importância de mantermos a comunhão, a importância da família, o respeito mútuo dentro de casa, como deve o homem tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos e os filhos aos pais. Ele traz um ensinamento e revela também mistérios profundos nesta carta aos Efésios, que foi o centro ali aonde ele ficou, aonde ele dedicou, aonde ele ensinou. Então ele traz ali o ensinamento bastante profícuo, bastante forte, bastante mistérios de Deus, ele traz nesta carta aos Efésios. Na sequência ele escreve aos Filipenses, mas aos Filipenses já é diferente, a mensagem é diferente. Porque lá quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele não escreve corrigindo a igreja de Éfeso. E quando ele escreve aos Filipenses, ele também não corrige a igreja dos Filipenses. Mas ele escreve aos Filipenses, falando da alegria, falando da trindade, falando da humildade, falando da graça, da fé, da vida cristã. Então ele traz esses ensinamentos, né? A carta aos Filipenses, esse amor, esse convívio, né? De relacionamento espiritual. Diferente desta carta que ele escreve aos Efésios e depois também aos Colossenses, que é uma carta da mesma época de Éfeso, né? E ele também traz ensinamentos profundos à igreja de Colossos, né? Ele traz bastante ensinamento de mistérios. É uma carta que assemelha muito ao escrito na carta aos Efésios. São bem parelhas essas duas epístolas. Agora, aos Gálatas, que foi a primeira epístola escrita por Paulo, que vem logo no cânon sagrado, logo após a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas ela tem um diferencial, porque a carta aos Gálatas foi logo após a Assembleia de Jerusalém, e ali ele traz combatendo os judaizantes, que era um problema também que havia tratado na igreja de Roma, e agora ele trata nas igrejas da Galácia, que não foi uma única igreja, mas quando fala aos Gálatas, foi uma carta para ser lida em todas as igrejas da Galácia, era para ser uma carta corrente, uma carta itinerante. E esta carta, ele combatia a questão dos judaizantes e também os gnósticos, que foi muito combatido também pelo apóstolo João. O gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, eles negam a salvação pela fé, mas sim, ele fala para os gnósticos, a terra era um local de aprisionamento. Foi criado por um Deus mau, e um Deus supremo e bom, ele colocou uma centelha aqui para que trouxesse uma esperança para os que estavam aprisionados na terra. E isto é uma heresia que envolve o gnosticismo, gnóstica, né, obviamente, que envolve ali o esoterismo, né, as questões esotéricas, e traz também outros ensinamentos. Por exemplo, eles acreditam que esta centelha era trazida por os aeons, e que Jesus foi um aeon, um pequeno Deus, um Deus inferior, que veio trazer uma palavra de esperança. E Paulo então ele combate nesta carta aos Gálatas esse ensinamento gnóstico e mostra ali a realidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a autenticidade do Evangelho, como que o Evangelho deve ser pregado e anunciado. E quando Paulo ele aborda esse tema aqui em Gálatas, ele faz agora um paralelo, né? Ele usa como figura, ele usa como conjectura as pessoas de Sara e de Agar, que ele diz que Agar representa a Jerusalém terrestre e Sara representa a Jerusalém celestial, que a terrestre ela é escrava com seus filhos, mas a celestial é livre. E ele fala que agora em Cristo Jesus já não somos mais presos a Jerusalém terrena, mas sim a Jerusalém celestial. E ele traz também aqui em Gálatas 3:8 uma menção ao proto-evangelho,
quando Deus ele anuncia a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O evangelho anunciado por Deus a Abraão, que alcançaria também os gentios. Logo, aquilo que os judeus estavam falando, colocando a lei de Moisés acima da nova aliança, então Paulo corrige esta questão judaizante aqui em Gálatas e mostra que o evangelho de Jesus Cristo, ele alcança judeu, mas alcança também os gentios. E neste mesmo ponto, nessa mesma esfera, ele escreve à igreja que estava em Corinto, na primeira carta, mostrando para eles que os gregos buscavam conhecimento e os judeus queriam ver sinais. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, não era os judaizantes que deveriam prevalecer, mas sim a nova mensagem, o evangelho das boas novas em Cristo Jesus. Paulo, assim como ele corrigiu os judaizantes lá em Corinto, em Roma, ele corrige de uma forma mais severa aos Gálatas, e com a força da assembleia tida em Jerusalém, narrada ali em Atos dos Apóstolos, do capítulo 15. Então ele enfoca bastante nesta carta aos Gálatas e mostra que ele combate os pecados da carne, ele mostra a questão da carne e a questão do espírito, que nós não podemos viver segundo a carne, mas viver segundo o espírito. É uma carta bastante doutrinária, que ela corrige fortemente esses embates, essas heresias que estava solapando a fé da igreja naquela região da Galácia. E nós vemos na sequência que Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta, porque havia alguns irmãos em Tessalônica que estavam tensos, preocupados a respeito da vinda de Jesus, né? E aqueles que já haviam morrido. Mas Paulo agora lhe traz o ensinamento dizendo que os mortos, os vivos, não precederiam aos que dormem, mas seriam primeiramente os mortos, ressuscitaria depois os vivos, transformados e juntos em corpos glorificados, seriam juntamente arrebatados pelo Senhor, a encontrar com o Senhor Jesus dos ares. Ele traz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses esse ensinamento. Mas após ele trazer esse ensinamento, vem aquelas pessoas trazendo outro, porque é sempre assim, quando se traz o ensino da palavra, sempre tem aquele que quer trazer, que confunde as coisas, que é obra das trevas, é obra do inimigo, que tenta mudar o que foi ensinado. E Paulo escreve a segunda carta e mostra que viria ainda o anticristo e que ainda não havia acontecido o arrebatamento da igreja e que ainda haveria algum tempo, um hiato de tempo um tanto longo até o arrebatamento da igreja. E ele corrige na segunda carta. E quando nós encontramos aqui, né, quando ele escreve aos Colossenses, o interessante, um detalhe, que quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele faz menção a Tíquico e ele faz menção a Onésimo, que estava lá na igreja. Ele faz uma menção a Onésimo, porque Onésimo, ele havia conhecido Onésimo na prisão, e na prisão ele havia testificado de Jesus, e Onésimo se converteu a Cristo. E quem era Onésimo? Onésimo era de Colossos. Ele era um escravo que havia fugido e tinha por seu senhor a Filemão. E agora Paulo, então, ganhando Onésimo para Cristo, aconselha Onésimo a voltar para o seu Senhor. E agora ele escreve a carta aos Colossenses, dizendo o que ele havia feito e que Onésimo havia sido enviado. E ele escreve a Filemão, para que Filemão aceite Onésimo, para que Filemão receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ele disse mais: se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, que eu pago. E ele mostra agora a dívida material de Onésimo e a dívida espiritual de Filemão. Ele fala: Onésimo te deve dinheiro e você me deve a sua alma. Eu te ganhei para Cristo, assim como ganhei a Onésimo. Então, ele traz aqui este forte ensinamento que Paulo aborda e traz essa carta, ligação de carta entre Filemão
e a igreja que estava em Colossos. E por fim, antes de fazer menção às cartas pastorais, nós podemos ver que lá na carta aos Gálatas, Paulo, ele faz menção bem forte, a respeito de Cristo ser gerado dentro da pessoa. Ele fala: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O ensinamento de Paulo aos vocacionados, ele fazia o verdadeiro parto de almas, orando e ensinando incessantemente até que Cristo fosse formado no interior dessas pessoas e essas pessoas vivessem agora para Cristo. E uma vez transformada, uma vez renovada, revivida, era por Paulo enviada e comissionada para fazer a obra de Deus. Quando ele escreve aqui aos líderes, que nós vamos ver aqui no tópico aqui, Paulo apela aos líderes, o apelo de Paulo aos líderes. Mas antes que nós fazemos um breve comentário aqui, ele escreve a carta, a 1 Timóteo, a 2 carta a Timóteo, escreve também a Tito, as 3 cartas pastorais. Paulo, ele nunca desamparou um discípulo seu. Ele ensinou, ele preparou, ele deu oportunidade para que eles assumissem uma igreja. E quando assumiu, ele agora passa, por assim dizer, o passo a passo, como pastorear uma igreja, como o pastor deve lidar com as irmãs da igreja, as irmãs mais jovens, as irmãs de meia idade, as irmãs velhas, os irmãos mais novos, os de meia idade, os mais velhos. Então, Paulo, ele deu esse retrato, esse passo a passo para Tito e também para Timóteo, como cuidar, como consagrar o obreiro, como escolher, como buscar de Deus a direção para escolher obreiro, não neófito, para que ele não se envaideça, mas pessoas experimentadas, provadas. O que é uma pessoa provada? Não é aquela pessoa que é humilhada diante de todos para ver se ela é humilde ou não. Isso não é provação, isso é afronta. Provar uma pessoa é dar um trabalho espiritual nela, para que ela exerça esse trabalho, para que ela execute, para que ela dê prova de que verdadeiramente ela é chamada por Deus. Ela sendo chamada, o trabalho vai prosperar, o trabalho vai crescer, e Deus dará sinais de que aquela pessoa é vocacionada. E este foi o trabalho de Paulo para com os seus apóstolos, com seus discípulos, que ele preparou, colocou nas igrejas e agora escreve a carta, o passo a passo na condução da igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo, aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele faz esse discurso aos anciãos de Éfeso, ele deixa ali um ensinamento aos anciãos, mostrando para os anciãos ter cuidado do rebanho de Deus, ter cuidado da igreja de Deus, porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus. Nós homens somos pastores comissionados por Deus para cuidar de algo que não é nosso. Até porque Deus não deu igreja a pastores, mas Deus deu pastores à igreja. Então o pastor é dado à igreja e não a igreja dada ao pastor. Logo, o pastor não pode comprar igreja, não pode negociar igreja, não pode vender igreja, não pode fazer nada, porque a igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, e nós somos cooperadores de Deus, e para Deus trabalhamos, e fazendo assim, para que a igreja cresça, o nome do Senhor Jesus, então ele aparece, e ele é glorificado para a glória do nome dele. E na conclusão, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros desta geração, desta atualidade onde estamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.